Bom dia, boa noite e boa tarde. Eu sou Luiz Lava, que vocês conhecem muito bem, e vim aqui informar, ou vim aqui ensinar. O dia de hoje vou falar da história, a história de África, e eu vou pegar alguns exemplos também da história do mundo. Boa noite. Meus amigos, meus irmãos de África e como amigos do mundo, de Portugal e outros países do mundo, Brasil e outros países que falam língua portuguesa, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau e outros países de África. Meus amigos, o dia de hoje nós vão poder me ouvir no dia de hoje daquilo que eu vou falar. Porque aquilo que eu vou falar é muito importante, mas é muito importante. Muitas das vezes, não devemos sempre só aceitar tudo que nos falam ou tudo que nos ensinam. Também devemos ter o espírito de dúvida, duvidar. Depois, quando duvidamos, devemos fazer as buscas. Devemos fazer as buscas. Em francês dizem assim, devemos fazer les recherches. On doit faire des recherches. Devemos fazer as buscas, conhecermos, procurarmos a saber a verdadeira história, a verdadeira realidade do povo de África. Bem, eu vim falar aqui desta situação por quê? Porque eu quero dar resposta em alguns irmãos de África, alguns irmãos de Angola. Porque eu ando a assistir muitos comentários das pessoas, muitos vídeos que nossos irmãos de Cabinda e nossas irmãs de Cabinda fazem. Mas eu costumo ler os comentários de muitos dos nossos irmãos de África. E muitos dos nossos irmãos de Angola comentem da maneira que eu posso dizer não intelectual. De maneira insensée, que eu posso falar em francês. Da maneira sem sentido. Meus irmãos, eu acho que antes do colono, antes que os brancos venham em África, África existia já as fronteiras. Antes do branco vier em África, havia já fronteiras em África. Havia uma lógica nos povos africanos. E por isso há uma diferença dos povos. E por isso há uma diferença das etnias. E por isso há uma diferença dos costumes. E por isso há uma diferença das línguas. Tudo isso significa dizer que já havia as fronteiras. Pelo menos eu vou dizer por nossa causa. A causa de Cabinda. Já havia uma diferença entre os Cabinda e os angolanos. Porque em Angola também tem diferença entre seus povos de Angola. Quer dizer que aquele território já tinha uma definição. Não é o branco que separou os territórios, mas o branco simplesmente foi estudando os costumes e a história de cada povo que viviam num território e da forma que eles eram, as suas culturas. Eles tinham comparado as culturas de norte ao sul e de leste ao oeste. Eles notaram que não, essas aqui, quase sim que eles têm línguas, dialetos, como dizem, diferentes, mas demos conta que eles são da mesma cultura. É a mesma coisa que tinha acontecido em outros países de África, como em Cabinda. De leste ao
oeste, de norte ao sul, eles deram conta que há muitas etnias em Cabinda, mas as suas culturas quase são idênticas. Não é só por causa disso. Porque os nossos governantes, antes do branco vier nas nossas terras, já tínhamos os nossos reis. Não é o branco que ensinou ao povo de Cabinda como se fala o fiote. Não é o branco que ensinou ao povo de Cabinda como se fala que o oio. Não é o branco que ensinou Quiombe. Não é o branco que ensinou Cochi. Não é o branco que ensinou o Vili. Não é o branco que ensinou Kibasundi. Não é branco que ensinou Kimuyombe. Não é branco que ensinou Bawoio. Então, não é branco que ensinou o Kwakongo. Meus irmãos, essas línguas já existiam em Cabinda antes que o branco chegasse em Cabinda. E o branco, quando aceitou proteger Cabinda, quando ele aceitou ser o protetor do território de Cabinda, este nome de Cabinda já existia. Talvez que a forma que já escrevem Cabinda não é aquela maneira que eles deverão escrever com C, talvez tenha que ser com K, Cabinda, mas já existia o território de Cabinda. E este território que o branco, ele perguntou nos 3 reis de Cabinda, na altura, o Macongo, Mangoio e Maluango, que viviam na altura e que protegiam, que eram reis daquele território Cabinda. Eu não sei se tinham nos roubado algumas partes do nosso território de Cabinda, talvez, porque todos os baoios são filhos do Macongo, Mangoio e Maluango. Eu não sei se tinham nos roubado Moanda e outros territórios que estão no lado do Congo Democrático, mas se eles não tinham abrangido, ou também, outro lado também do Congo Brazzaville, se eles não tinham abrangido no território que foi protegido pelos portugueses, então são nossos irmãos. Eu, como Luís Lava, se Cabinda ter a sua liberdade, todos Baoio, todos Bayombe, todos Bavili e todos Balindi, que sejam no Congo Democrático e como Congo Brazzaville, serão bem-vindos em Cabinda. Porque são filhos do Macongo, Mangoio e Maluango. Vamos deixar de fazer confusão. Quando as pessoas dizem que os Cabinda são langa, os Cabinda são isto e assado e cozido, é porque o povo, mesmo aquelas pessoas que dizem que os Cabinda são langa, são pessoas que não conhecem a história mesmo da terra deles, Angola. Se um Cabinda dizer também ao seu próprio irmão Cabinda, tu és langa, é porque este meu irmão de Cabinda não conhece bem a sua história. É por isso que nós devemos ter a sabedoria, devemos ter a inteligência e devemos pedir a Deus para poder nos inspirar divinamente para que possamos realmente descobrir a nossa história. Porque quando iremos descobrir a nossa história, iremos bem defender a nossa terra Cabinda. Cabinda não precisa sua independência agora. O Cabinda não precisa sua independência por causa do Tratado do Simulambuco. Cabinda já era um território que já tinha existido antes do Tratado de Simulambuco. Mas o Tratado de Simulambuco também está combinado consoante a história dos nossos antepassados. E eles simplesmente vieram colocar uma verba, uma assinatura, um carimbo na história dos Cabinda. É um povo diferente dos outros. Mas isso não significa dizer que não somos um povo de África. Uma caridade bem ordenado começa ainda em sua casa. Você não vai procurar unir toda a África se ainda o teu país você não está bem governar a sua terra. Governa ainda bem o seu povo,
governa ainda bem o seu país, governa ainda bem a sua família, governa ainda bem a sua província, governa ainda bem o seu território, governa ainda bem as suas cidades. Depois, venha colocar a união aos outros, a toda a África. Assim, iremos te fazer uma boa união. Não venhas me falar de união de África enquanto que tu, na tua própria terra, no teu próprio país, não governas bem. Nós somos de Cabinda, mas em Cabinda temos 7 etnias, mas cada etnia tem o seu território. Os Baoio não podem ir invadir o território dos Bayombe. Os Bayombe não podem vir invadir o território dos Baoio. E eu nunca vi, neste mundo, desde que eu fui nascido, um chefe de uma aldeia for tirado para que vão buscar um outro chefe de uma outra etnia e de uma outra aldeia vir ser chefe daquela aldeia. Nunca existiu. Se governa uma aldeia no dono daquela aldeia. É assim que tem que ser os territórios africanos. O governador tem que ser de Cabinda. Administrador tem que ser de Cabinda. Os deputados do parlamento de Cabinda devem ser governadores, filhos genuínos de Cabinda. Sobas das aldeias devem ser filhos daquela aldeia. As coisas devem ser desta maneira. Porque mesmo no país dos brancos, nós estamos a ver aquilo. O amor não é idêntico ao governar. No amor não existe o tribalismo. E também não é questão de tribalismo. Porque o Muoio não vai ser chefe numa aldeia dos Bayombe. É impossível. O Muyombe não pode ser chefe numa aldeia dos Baoio. Porque não é assim que a Bíblia até diz. A caridade bem ordenado começa ainda em sua casa. Se precisamos que sejamos unidos, devemos ainda começar a união nas nossas próprias casas. Será que os meus filhos se amam? Será que entre os meus filhos não tem problemas? Antes de você ir buscar sobrinhos e sobrinhas, para que possas reconciliar os teus sobrinhos e sobrinhas, que você quer mostrar o amor aos teus sobrinhos e sobrinhas, em primeiro mostra o amor aos teus filhos, à tua mulher. Entendeu? Então, olha, nós temos uma luta de capacidade, uma luta de inteligência e uma luta de sabedoria. A África ainda não tem pessoas com capacidade, sabedoria e inteligência. A inteligência não é ir à escola e ter tantos diplomas, mas é pensar, verificar e saber a realidade da história daquilo que tu és. A África já tinha existido. Os nossos antepassados falavam. E aquilo que eles falavam, as línguas que eles falavam, não são chamados dialetos, são línguas. Todas são línguas. Dialecto é porque nós estamos praticamente a se inferiorizar. Todas são línguas. Kioyo, Kiyombe, Kikongo, Lingala, Swahili, Kochi e Binda, todas são línguas. Todas são língua. E essas línguas não é branco que ensinou aos nossos antepassados. Eles já falavam. Eles já se comunicavam. Eles tinham a sua cultura e a sua sabedoria. Eles sabiam como se informar, mesmo quando se encontram com alguém que não fala a língua deles. Sabiam como interpretar as suas coisas. Se eles não tinham capacidade, a África não poderia ter a independência como dizem. Bem que essa independência, depois de nós termos essa independência, foi realmente banjulado pelos próprios filhos de África, aqueles que só
estavam a seguir seus interesses em vez de protegerem a integralidade da independência dos africanos e dos seus povos. São eles mais que já o maltratam, que o matam, que não deixam liberdade de expressão aos seus povos, que realmente colocam seus povos nas cadeias, mesmo até sem fazerem nada, só porque falou uma verdade que lhes incomodou nos seus ouvidos. O Luiz Lava hoje é o inimigo dos angolanos, é inimigo do MPLA, porque só Luiz Lava está a querer alertar coisas, as práticas má que acontecem em Angola e como em África. Todos nós temos direito de viver. Todo homem vai morrer sim. Mas muitos morrem porque é um homem que lhe matou. É um homem que lhe tirou a vida. O homem já não vive em liberdade porque o homem privou a liberdade do homem. E dizem e falam que existe a democracia. O único democrático deste mundo é só Deus. Porque tantos pecados que vocês fazem, tanta coisa que vocês fazem, Deus vos deixa em vida. Tranquilo, sem problema. E vão vir me dizer que não, todo mundo tem direito de falar, temos a democracia. Mas o Luiz Lava é inimigo do MPLA, é inimigo dos angolanos. O Luiz Lava não tem armas, só fala. Mas as minhas palavras incomodam o MPLA, que ocupa o nosso território de Cabinda. Porque o MPLA conhece a história. E muitos angolanos não conhecem a história e não querem também conhecer, apoiam o MPLA, que é o malfeitor, que eles maltratam também. É triste alguma coisa. É triste alguma coisa. Luiz Lava vai falar e vai continuar a falar. Eu falo com sabedoria, com a cabeça, com a inteligência. A pessoa que quer aprender com Luiz Lava, aprende. Aquele que me ignorar, que dizer que Luiz Lava é um estúpido, fala o que quiserem. Também eu não preciso que vocês todos possam me apoiar ou me amarem. Porque o mundo é mesmo assim. A pessoa que fala a verdade não é amado a todos, mas sempre tem as pessoas que vão lhe amar. Jesus Cristo tinha falado das verdades, falou as verdades, ensinou muitos, mas, por fim, lhe mataram. Mas ele sempre saiu a vencer. Eu conheço do que eu sou. Podem fazer do que vocês quiserem, mas eu terei a minha vitória, porque o meu valor é a minha alma, a minha história e a minha pessoa. Um abraço para todos e tchau. Luiz Lava falou.